Olá, meus amados irmãos e irmãs. O Senhor entregou uma revelação a uma jovem amiga. Esta revelação veio através da parábola do semeador, que podemos encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O nosso Mestre Jesus nos ensina muitas coisas através de parábolas, e devemos saber que todo entendimento vem do alto, e sem a revelação dada por Deus, nada podemos compreender. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito que Jesus se sentou num barco e ensinou muitas coisas a uma multidão, que o escutava, e os seus ensinamentos através de parábolas, e uma delas foi a do semeador, que diz assim: certo homem saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte caiu em uma terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Aleluia! E seguindo neste mesmo capítulo, um pouco mais a seguir, Jesus explica o significado desta parábola aos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus, o semeador é o pregador, e os locais onde caíram as sementes são os estados dos corações dos ouvintes. Na primeira situação, Satanás tira sementes no coração, pois não houve a compreensão da palavra. Na segunda situação, os ouvintes recebem com alegria a palavra, mas se perdem facilmente porque não têm raiz. Na terceira situação, as coisas deste mundo sufocam o coração. As riquezas, as ilusões e as preocupações dessa vida tomam lugar da palavra no coração do ouvinte. E olha só, muitas vezes nos deixamos até enganar e até exclamamos: mas temos que trabalhar, mas eu tenho que estudar, entre outras coisas que vivemos preocupados. Não é verdade? Mas olha só, estas coisas não estão erradas, mas não podemos de crer em Deus. Devemos buscar o reino e confiar que o Senhor cuida de nós e não nos desampara. E não ficar nos preocupados se conseguiremos terminar um curso, ou preocupados se perderemos o nosso emprego. Cabe a nós somente confiar em Deus. Olha só o que Jesus disse, e está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E nos versículos 33 e 34 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Devemos seguir as orientações de Jesus, pois dele vem a salvação. Em Salmos capítulo 4, versículo 5 está escrito: ofereceis sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Aleluia. Na quarta situação, a palavra é recebida com compreensão e colocada em prática, e então este coração dá frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Olha só, Jesus comparou as pessoas que colocam as suas palavras em prática com alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, pois sendo prudente, depositou a sua confiança no Senhor. E olha só, em Mateus capítulo 7, versículo 25, Jesus disse: desceu chuva, correram rios e sopraram ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Mas todo aquele que não coloca os ensinamentos do Senhor em prática são comparados a edificadores insensatos, que não estão com o coração firmado em Cristo Jesus, e acabam obtendo uma grande queda.
Além do fato que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Amados, temos que ter em mente que o fim que Deus deseja para nós são os de bem e não os de mal. Ele nos chama para a sua justiça e para o seu amor. Agora, voltando para a parábola do semeador, podemos observar que o pregador continuou caminhando e essa é a revelação que Deus apresentou à minha jovem amiga. Olha só, nas primeiras situações, a palavra não vingou nos corações, mas ele continuou a transportar a palavra consigo. Durante a nossa caminhada com Deus, muitas pessoas entrarão em nossas vidas. Veremos muitas pessoas caírem e de forma alguma devemos julgá-las ou discriminá-las, mas devemos continuar orando por elas. Também não podemos desanimar quando vemos que, em alguns casos, a palavra não vingou no coração de alguém. Saiba também que nós falamos do amor de Deus, mas é Ele quem dá o crescimento. Devemos continuar caminhando, pois somente Deus é quem conhece os corações. Nos cabe somente dividir a palavra sem olhar a quem. Então não desanime, continue caminhando, pois Deus é quem dá o crescimento. Nós fomos chamados para sermos semeadores. Então, irmãos, observando o semeador, ele não parou de forma alguma. Caiu na primeira terra, não vingou. Na segunda terra também não vingou. Na terceira terra também não vingou. Mas na quarta caiu em terra boa e ali vingou. Então a gente não consegue sondar os corações, a gente não sabe qual que é a terra boa, qual que é a terra ruim. Nos cabe somente falar do Senhor a cada oportunidade que nós temos. Em muitos casos, nós já ouvimos muitos irmãos dentro de igrejas falando que precisa de reconhecimento ou que precisa de uma oportunidade. Mas Deus tem nos mostrado tantas oportunidades na vida, sabe? Às vezes alguém dentro do ônibus ou alguém no trabalho. E nós não fazemos, nós não dizemos. Às vezes a gente tem que conhecer um pouco o nosso coração, porque a gente não consegue mentir para Deus. E Deus conhece o nosso coração no mais profundo. Se realmente desejamos oportunidade de pregar a palavra, aqui no mundo ela está cheia. O mundo está cheio de oportunidades para nós. Amém? Então, meus amados irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos deu hoje. Compartilhe com seus amigos e familiares. Tudo bem? Que a paz do Senhor seja conosco e até a próxima.